Olá, boa noite. Hoje eu vou falar um pouco sobre o projeto 2, né? O projeto 2 que vem com a intenção de ser o último projeto da disciplina de banco de dados, né? Onde a gente vai se basear no projeto 1, que é basicamente esse projeto aqui, ó, que é o projeto que a gente usa para fazer essa introdução, né, que esse aqui é o projeto da Gostosuras da Lasa, que foi o projeto que eu escolhi para conseguir trazer esses detalhes, e a gente vai mostrar basicamente como é que a gente fez a migração do projeto 1 para o projeto 2. Primeiramente, é bastante importante a gente entender que quando a gente fala do projeto 1 e do projeto 2, a gente está falando de estruturas completamente diferentes, né? Quando a gente fala sobre Postgre e o MongoDB, que basicamente foi um dos softwares propostos pelo professor, a gente está falando basicamente de duas formas diferentes de você lidar com dados, né? Que são bancos relacionais, que é o SQL, que é o exemplo do nosso Postgre, e o NoSQL, né? Que é o MongoDB, né? Que basicamente é um banco de dados não relacional, né? E eu vou trazer um pouco dessa explicação passo a passo para a gente conseguir destrinchar e entender porque esse tipo de escolha ela faz sentido ou porque ela não faz sentido dependendo de caso a caso. E a gente aplicou a metodologia do nosso projeto Gostosuras da Lasa a esses dois. Primeiro, quando a gente vai pensar em estruturas de dados, né? Quando a gente fala em SQL, a gente fala numa estrutura relacional, ou seja, a gente fala de relacionamentos e entidades muito bem estruturadas e pensadas. Ou seja, essa definição acaba tendo um esquema bastante rígido por si só, o que, de certa forma, pode acabar trazendo alguns tipos de problema, de repetição, de rigidez, mas uma integridade muito forte também, porque justamente o fato dela ser tão amarradinha, tão presa, faz o SQL trazer essa segurança maior, né? Trazer uma complexidade maior a esse nível, né? Apesar de ser mais simples de configurar, ela vai trazer um pouco de complexidade maior ali quando você pensa, né? Quando você vai fazer um esquema, você tem que ter bastante cuidado para conseguir fazer um esquema de um modelo relacional muito bem feito. Então, esse é um dos primeiros pontos quando a gente pensa em SQL. E quando a gente já pensa no NoSQL, a gente já pensa numa estrutura que é conhecida como JSON-like, né? Que é baseada em documentos. A gente tem hoje em dia, várias interfaces que pensam dessa forma, não só o MongoDB, a gente pode falar também aqui do Firebase e o Firestore, que ele se estrutura dessa forma. E com essa forma, né, de lidar com uma estrutura de documento, os dados eles não necessariamente são armazenados de forma relacional, né? A gente tem a desnormalização e isso permite com que as informações elas fiquem agrupadas de acordo com cada um dos fatos. Ainda assim, a gente consegue relacionar elas por IDs, por certos dados específicos que nem a gente vai mostrar em breve, mas isso ainda mostra que a gente vai ter muito mais facilidade e uma flexibilidade muito melhor para a gente lidar com isso do que com o que a gente tinha no SQL. Porém, a gente não vai ter aquela garantia de integridade tão grande. Por isso que muitas vezes quando a gente olha para projetos maiores, muito grandes, eles sempre têm como fonte de segurança uma base SQL, não NoSQL, né? Também é utilizado junto, claro, mas é normalmente SQL, pelo menos em bancos, quando você olha, assim, você vê que eles optam, né, por usar esses tipos de caso. Quando a gente fala em consultas, né, a gente fala de consultas SQL e consultas NoSQL, a gente vê que no SQL a gente tem uma sintaxe padrão e uma consulta que é estruturada, né? Ela é uma consulta estruturada por etapas, né? Que acaba seguindo aquele fluxo específico, né? E quando você quer lidar exatamente com a estrutura, o fluxo importa muito e é algo que o SQL, as consultas no SQL trazem como vantagem, né? Mas como quando você quer fazer uma estruturação muito grande, talvez você tenha que percorrer uma árvore maior, e isso pode fazer com que a sua aplicação, dos seus joins, o seu select, mais complexo, suas subqueries, se tornem uma desvantagem grande no momento que você for fazer esse tipo de consulta. Quando a gente olha para o Mongo, né, justamente pelos fatores
deles estarem desagrupados, da desnormalização que a gente citou lá em cima, ele consegue ter um desempenho muito melhor em consultas, que vai exigir, vai conseguir fazer uma leitura bem mais rápida, né? Porém, a sintaxe de agregação dele vai ser muito mais complexa e bem menos intuitiva do que a gente vai ter no Postgre, né? Então, a gente acaba trazendo esses pontos aqui na parte de leitura, né? Quando a gente olha para a performance, né, a gente vê que eles vão trazer dois pontos que são interessantes, né? Que é o ponto de leituras e escritas, que é o Postgre. A gente vai ter um alto desempenho para operações transacionais estruturadas, e no Mongo a gente vai ter para leituras rápidas escritas em grande escala. Quando a gente fala de índices, no Postgres a gente tem o B-tree, a gente tem o GIN, a gente tem o BRIM, né, que pode ser utilizado. E lá no Mongo a gente já vai ter suporte a índices simples e compostos. A escalabilidade, eles funcionam de escalabilidade de formas completamente diferentes. Porque o Postgres ele vai trazer uma escalabilidade a nível vertical e o Mongo vai ter uma escalabilidade a nível horizontal, que vai utilizar o sharding, né? Quando a gente fala de uma escalabilidade a nível vertical, a gente está basicamente falando, por exemplo, quando você tem um banco de dados, ele tem que lidar com muitas informações, com muitos dados, com muitas coisas. O que é que a gente faz em relação à escalabilidade dele? A gente vai comprar o servidor, a gente vai melhorar o processador, a gente vai melhorar o disco, a gente vai melhorar a memória dele. Ou seja, a gente tem um limite. Querendo ou não, a humanidade tem um limite para isso. Que é basicamente o quê? Putz, você está limitado ao físico para a melhora da evolução do seu database, né? Então, ainda também tem pontos relacionados ao custo disso e à carga disso, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma escalabilidade horizontal, que é o sharding, que a gente já tem no NoSQL, a gente vai ter esse banco, um banco que consegue dividir dados automaticamente entre vários servidores diferentes. Ou seja, se a gente precisar de alguma coisa, a gente vai ter basicamente que adicionar mais máquinas ao cluster. A gente não vai ter que ficar se preocupando com o limite de crescimento da mesma forma que a gente se preocupa com o SQL, né? Então, a gente vai ter um custo muito menor do que comparado ao caso acima, né? Então, é algo que pode facilitar bastante. E aí, vai depender também muito da quebra do sistema. Por exemplo, se tiver um sistema de encomenda no Postgre, e aí eu ia precisar de um servidor enorme, mas se eu tenho no Mongo, eu posso quebrar em 3 servidores diferentes, e isso vai melhorar muito a velocidade e o balanceamento de carga que o NoSQL vai trazer em vantagens ao projeto ou não relacionado a isso, né? Então, é algo muito importante para a gente se atentar e decidir esses pontos sobre o database, né? Aqui eu trago um pouco mais sobre padrões de dados, sobre a escalabilidade, os pontos fortes e fracos, trazendo um pouco mais de referência a isso. E aqui o que é que faria mais sentido para o projeto de Gostosuras da Lasa e basicamente vai ser levado ao MongoDB, justamente pela maior agilidade, pelo custo e pela forma que a gente conseguiria lidar com os servidores. Então, a partir disso aqui, a gente conseguiu fazer a implantação dos nossos dados para o Mongo, tá? Eu estou rodando aqui no MongoDB Compass, num servidorzinho ali na minha máquina, no meu localhost, e basicamente aqui eu trouxe o Gostosuras da Lasa para cá. Vou explicar um pouquinho como é que eu fiz esse processo. Basicamente, para fazer isso aqui, eu pensei bastante na integridade dos dados, não pensei em pegar todo o DML, todo o DDL e reimplantar novamente, mas sim trazer o que já estava aqui no nosso Postgres, né? Opa! Vou tentar carregar ele de novo aqui, mas basicamente trazer o que estava no nosso Postgres e no nosso PGAdmin e trazer justamente para o MongoDB. E como é que eu fiz isso? Eu basicamente utilizei o terminal para utilizar um comando de copy para converter todas as nossas tabelas em um arquivo CSV. Desse arquivo CSV, eu fiz a importação dele também pelo terminal, com comandos específicos que estão citados na minha documentação, sobre como fazer essa conversão e trazer eles para o mundo. Utilizando isso, né, eu trouxe todas as tabelas já com as suas próprias instâncias. Então, a partir do momento que eu faço esse processo,
pelo menos pensando dessa forma, eu consegui trazer uma escalabilidade muito grande para o nosso projeto e uma seguridade muito grande para o nosso projeto, justamente fazendo essa conversão. Obviamente, depois de fazer tudo isso, todos os códigos foram testados e todas as perguntas analíticas, tais como foram feitas no projeto 1, foram refeitas aqui no formato para a gente conseguir fazer esses testes de aplicação. Vindo aqui o PGAdmin, a gente basicamente tem todas as tabelas, né, do nosso serviço, que totalizam 11 tabelas. E aqui a gente também tem as outras 11 tabelas, né, do Gostosuras da Lasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? E essas 11 aqui foram as tabelas que foram importadas utilizando o método que eu expliquei anteriormente. Né? E basicamente é isso. Né? A gente conseguiu ter importação com sucesso, trouxe um pouco das informações sobre o SQL e sobre o NoSQL. E agora, para conseguir fazer uma validação mais de perto, eu vou mostrar ele ao lado do PGAdmin, rodando alguma das nossas perguntas analíticas. Tá? Vou tentar rodar ele aqui lado a lado. Nossa, tá rodando aqui, né? Beleza. E eu vou mostrar as nossas perguntas, tá? Beleza. Aí o que a gente tem aqui, tá? A gente tem as nossas perguntas analíticas convertidas para o formato do Postgres, né? Ele usa justamente esse formato de documentos, ele usa esse aggregate aqui, que a gente depois vai estar até um pouco mais no mérito, né, sobre segurança e etc. Então é uma coisa bem interessante que a gente vai trazer depois. E a gente vai rodar esses comandos ao lado dos comandos do próprio Postgres, né? Beleza. Eu vou primeiro rodar esse comando aqui que vai trazer a distribuição. Eu vou rodar mais 3 perguntas pra gente não acompanhar, não perder muito tempo, mas todas elas foram validadas, tá? Deixa eu fechar isso aqui. Vou abrir aqui o nosso Query Tool. E aqui primeiro eu vou mostrar a nossa primeira comparação, né? A gente tem aqui nossa primeira pergunta analítica, né? Que é basicamente dos status de encomenda que a gente tem, né? E aqui eu vou mostrar agora essa mesma transição no Postgres, né? E dá para perceber que eles trazem justamente o mesmo resultado, né? Concluída 9, pendente 8 em produção 4, concluída 9, pendente 8 em produção 4 também. Isso mostra que a gente tem justamente essa validação, né, do que foi pensado para o database, né? E eu vou rodar mais alguma outra pergunta aqui, que é o total de produtos mais vendidos, tá? No nosso Mongo. E eu vou rodar as perguntas, os produtos mais vendidos também no nosso Postgres, tá? E aqui a gente tem basicamente as mesmas informações, né? Que nem vocês podem conferir aqui no vídeo. E eu vou rodar mais outra, tá? Só pra gente não perder muito tempo, né? Que nem disse outro, que é... Vou botar aqui encomendas com maior valor total. Pronto. Postgres. Pronto. E no nosso... Encomenda com maior valor total. E no nosso Mongo também. Foi. Basicamente aqui ele traz todas as informações, né? Uma forma da gente conseguir lidar também com um pouco da rastreabilidade ali do Mongo aqui, eles vai ter esse Object ID aí, que é meio que o próprio, né, para cada um dos itens que a gente vai ter na tabela. É algo bastante importante ali também quando a gente fala de rastreabilidade, de confiabilidade, né? Para conseguir entender, esse objeto tal, porque não só se baseando ali em outras referências, mas o nosso primary key
a gente vai acabar utilizando ele aqui como esse Object ID. E é bastante importante ressaltar que essa conversão foi feita de forma inteligente pelo Mongo, tá? Eu não fiquei alterando o arquivo para ele conseguir gerar isso aqui, então foi algo que eu achei muito interessante durante o uso da ferramenta e durante o seu desenvolvimento. Eu vou atentar para aqui, para a gente conseguir finalizar essa parte, para outros pontos que eu achei bastante importantes, né? Que é o nosso relatório de transição é algo que vai ser entregue, então eu vou deixar ele aqui, né? Basicamente explicando como dá para fazer o backup, como a gente implantou isso no nosso Mongo, a gente consegue gerar o nosso backup a partir desse Mongo dump, a gente tinha um PG dump, né? Que basicamente ele gera um arquivo ali que você consegue restaurar. A gente tem esse Mongo Restore que a gente utiliza para fazer essa restauração, né? A gente tem aqui todas as tabelas que a gente importou, os comandos que a gente usou, enfim, como um arquivo, como um dado convertido, ele fica em JSON. Então, esses dados foram bastante importantes. A forma que a gente utilizou para importar foi bastante interessante esse relatório de como a gente fez. Tá? E também um pouco sobre privacidade e segurança, né? Porque quando a gente fala aqui sobre a criação lá no Mongo, a gente vai ter justamente os procedimentos para anonimização dos dados sensíveis. Quando a gente vai montar ali um aggregate, quando a gente vai tentar fazer uma pergunta analítica, a gente não vai precisar ficar ali citando esse tipo de informação sensível do cliente. Então, é uma forma bastante interessante que a gente trouxe para conseguir lidar com privacidade e segurança. A gente tem configurações de tuning, indexação, né, que é o Knob Tuning, que eu citei em outro arquivo aqui, tá? E isso mostra, né, muito do funcionamento sobre a forma que o Mongo ele reflete em cima do SQL. Né? Esse projeto ele traz basicamente esse objetivo. É bastante interessante a gente ver, né? Aqui eu tenho um pouco das configurações do tuning, né? Então, basicamente os nossos indexes que a gente já tinha antes no Postgres. Configuração do profiling, né, para conseguir fazer ali o monitorar, o habilitar o profile de algumas queries que podem ser mais lentas ou não. A configuração que a gente usou no nosso MongoDB.conf, eu sempre recomendo que a gente sempre crie alguma cópia desse arquivo aqui, tá? E todos os indexes que a gente utilizou. Então, basicamente, isso aqui foi a configuração que a gente utilizou no nosso tuning, né, para conseguir fazer perguntas ali. Acho que no final, se fosse para criar hoje, eu utilizaria o NoSQL no projeto do Gustavo Genalas. Eu achei bastante interessante a forma que ele funciona. E eu creio que é isso, tá? Gostaria de agradecer ao professor pela oportunidade de trabalhar essa disciplina, de trabalhar esse projeto. Foi bastante interessante, bastante enriquecedor, tá? Vou fornecer todas as documentações que foram apresentadas no vídeo, né, com todos os exemplos e etc. aqui melhor. E eu creio que é isso. Gostaria de me despedir e é isso. Valeu!